partir de hoje nós vamos começar a estudar as consequências de você variar a temperatura do corpo. E uma das consequências de você variar a temperatura do corpo é a dilatação térmica. Faça ressalva que na aula de hoje eu vou gastar mais tempo na resolução dos exercícios, que para o caso de hoje faz mais sentido, tá certo? A gente tem algumas questões teóricas para discutir a respeito da dilatação, mas nada muito profundo assim. Então a gente vai focar na aula de hoje a respeito dos exercícios, a resolução de exercícios sobre dilatação térmica. Tudo bem? Então, estou usando aqui parte de um material do Positivo, talvez alguém já até tenha visto isso aí em algum lugar, tá? Então, dilatometria, a dilatação dos sólidos. Então, por que a gente vai começar pelos sólidos? Primeiro, vocês já vão entender. Bom, a dilatação, ele é um fenômeno que faz parte do nosso cotidiano, tá? Por mais que você não perceba isso, a dilatação está sim muito presente no nosso dia a dia. Então, quando a gente abrir o livro, a gente sempre vai ver lá, pô, a dilatação de uma ponte, a dilatação de uma calçada na engenharia, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas em pequenas coisas do dia a dia, às vezes a gente se depara com coisas que estão relacionadas à dilatação e a gente nem sabe, né? Como, por exemplo, quando você põe lá a conserva, o vidro de conserva, que normalmente tem uma tampa de metal dentro da geladeira, ela fica mais difícil de abrir, né? Ou ela fica mais difícil de fechar, ou quando você prende um copo dentro do outro, como é que você poderia fazer para resolver isso? Tá? Então, tudo isso são fenômenos relacionados à dilatação. A gente vai entender que a gente tem uma preocupação muito grande, como eu falei para vocês, quando você olha para o livro, da dilatação, na engenharia, de uma ponte, de não sei o quê, de não sei o quê. Por quê? Porque a dilatação, ela vai ser, muitas vezes, imperceptível quando você se tratar de dimensões pequenas, tá? Isso, a gente vai entender isso também. Mas o que eu queria rapidamente discutir com vocês é por que que os corpos dilatam? Por que que isso tem a ver com a variação de temperatura? Bom, como a gente discutiu na aula da semana passada, recapitulando, né? A temperatura ela é uma medida do nível de agitação termomolecular, do nível de agitação térmica das partículas de um corpo, tá? De forma que, quanto mais agitadas elas estão, maior a temperatura, ou quanto maior a temperatura, mais agitadas, ou quanto menor a temperatura, menos agitadas estão as partículas, né? E vice-versa. O que isso quer dizer? Para pensar comigo. Tá? Se você aumenta a agitação média de todas as partículas, ou seja, se você aumenta a temperatura, se aumentar a temperatura, eu aumento o nível de agitação térmica de todas as partículas do corpo, sabe o que isso vai acontecer? Isso vai fazer com que eu acabe aumentando o espaço que uma dada partícula ocupa. Tá certo? Eu vou acabar aumentando a distância entre as partículas. Tá certo? E se eu acabo aumentando microscopicamente o espaço micro que cada partícula ocupa, ou se eu acabo aumentando a distância entre cada partícula, porque o movimento oscilatório, o movimento de agitação dela agora é maior, eu tenho um resultado macroscópico, que é o aumento de tamanho de um corpo. Tá? Então, o que é esse tal fenômeno da dilatação? Eu sei que vocês já conhecem, né? Todo mundo já deve ter se deparado com alguma vez isso na vida, né? O fenômeno da dilatação é quando você esquenta um corpo, quando você aumenta a temperatura de um corpo, ele aumenta de tamanho. Quando você reduz a temperatura de um corpo, ele reduz o seu tamanho. Simples assim. Tá bom? Quando você aumenta um corpo, ele aumenta de tamanho, aumenta a temperatura de um corpo, ele aumenta de tamanho. Quando você reduz a temperatura de um corpo, ele reduz o seu tamanho. Tá bom? Então a gente vê isso na prática, por exemplo, os fios de alta tensão, se você vê num dia muito frio, eles estão abaulados, né? Eles estão frouxos, por quê? Porque ele aumentou de tamanho. Tá? No dia muito frio, ele está bem esticado, porque ele encolheu de tamanho. Tá bom? Eu falei da engenharia, então quando você pensa nas calçadas, né? Aqui inclusive tinha uma foto, né? De quando você instala um piso, você tem que deixar um espaço aqui, né? Quando vai fazer uma calçada também, você tem que deixar um espaço para prever a dilatação daquilo. Nos trilhos do trem, né? Sempre a cada
certo dado de comprimento, você vai deixando um espaço, porque você tem que supor que aquilo, quando a temperatura aumentar, ele vai aumentar de tamanho, tá? Agora, primeira coisa que a gente precisa entender, a dilatação do corpo, ela é diretamente proporcional ao seu tamanho. Tá? Então, por isso, a dilatação vai ser mais perceptível quanto maior for o corpo. Então, por isso que a gente vê claramente na prática o exemplo disso no trilho do trem, no fio de alta tensão, que são corpos grandes. Tá? Em coisas pequenas, como eu falei, a gente não vai ver. Eu coloco a minha panela no fogo, eu não vou ver a olho nu ela aumentar de tamanho. Tá? Eu não vou ver olho nu. Ela vai aumentar? Vai, mas eu não vou ver, porque é um aumento pequeno. Por quê? A primeira coisa que a gente vai ver, inclusive daqui a pouco a gente vai direto para a equação da dilatação, a gente vai ver que a dilatação é proporcional ao tamanho inicial. E a segunda coisa é que vocês me viram falando aqui muito dos metais, né? Do trilho do trem, não é certo? Do fio de alta tensão, que caso você não saiba, é um fio de metal, tá? Do concreto, o concreto não é um metal, mas o concreto também ele tem uma certa boa capacidade de dilatação. Então a segunda coisa que a gente vai ver, que vai entrar lá na equação, é o quê? É que cada material tem uma capacidade diferente de dilatar, tá certo? E que os bons dilatadores são, em geral, os metais, ok? Tá? E claro, uma terceira coisa que a gente vai ver lá na equação é que sim, claro, a dilatação também vai ser proporcional a quanto que você aumenta a temperatura. Se você aumenta muito pouco a temperatura, vai dilatar muito pouco. Se você aumenta muito a temperatura, a tendência é que ele dilate mais, tá certo? Inclusive tem uma foto que eu não consegui achar, mas de quando pegou fogo numa estação de trem, e você vai ver que os trilhos estão todos retorcidos, né? Porque ali a temperatura foi elevada muito mais do que podia se prever, né? Você não estava prevendo incêndio, você estava prevendo a dilatação natural, né? Com o aumento da temperatura do sol, né? Do verão e inverno, né? Mas não... Meu Deus, tem um óleo vazando aqui que eu não sei de onde. Ai, eu acho que é o gel da minha mousepad. Mas enfim, bom, eu falei que nós vamos direto lá para a equação da dilatação, tá? Mas eu vou deixar aqui uma parte para vocês que, se vocês quiserem, ele é uma sequência didática para tentar explicar para você a relação da dilatação com a temperatura, tá? Então tem algumas... Ele pede para você fazer alguns raciocínios aqui, deixei tudo com as respostas já, mas a gente não vai passar por isso, né? Como eu disse, a gente vai precisar ser a gente vai ser um pouco mais prático aqui do que a aula da semana passada. Bom, a gente começa falando da dilatação linear, tá? Linear. Quando você ouve essa palavra, linear, você pensa o quê? Em linha, tá? Por quê? Então, o primeiro tipo de dilatação que a gente vai estudar é a dilatação de um corpo que ele é tão comprido que a gente pode considerá-lo que ele tem apenas uma dimensão, ele só tem o seu comprimento. E quando eu esquento ele, ele vai dilatar apenas o comprimento. Ou seja, tá? Um corpo muito comprido, uma barra metálica, como está na tela para vocês, um fio metálico, né, como pode aparecer no exercício. É claro que alguém vai dizer aí, né, professor, mas não existe nenhum corpo que tenha uma única dimensão, né? É verdade, mas a gente está considerando que o corpo ele é tão mais comprido, o comprimento dele é tão maior que a largura e a profundidade que a gente despreza a largura e a profundidade. A gente não precisa considerar. Ou a gente não precisa considerar a dilatação da largura e da profundidade. A gente pode considerar apenas a dilatação do comprimento dele. Tá? Então, eu vou pegar uma barra metálica, ela tem um comprimento inicial L0. Por que comprimento em L? Porque em inglês, né, length, comprimento em inglês é com L, tá? Então, ele está a uma temperatura inicial, θ0, o θ. Gente, primeiro aqui é uma coisa, olha, dependendo da literatura que você for usar, dependendo do livro que você pegar para estudar, ou do site que você pegar para estudar, que é muito mais comum a gente usar o site do que o livro, ele pode usar a temperatura como T maiúsculo
ou temperatura como essa letra grega aqui que parece um O maiúsculo, que é o θ, tá bom? Fica a critério de vocês aí usar ou T ou θ, tá? Me perdoem se às vezes eu usar o θ, se às vezes eu usar o T, tá bom? Vou tentar, prometo que eu vou tentar usar só o T maiúsculo, que foi o que a gente usou semana passada, tá? Então, ó, ele tem uma temperatura inicial T0. Bom, quando eu vario a sua temperatura e passo ele para uma temperatura maior T, o seu comprimento aumenta. Tá legal? Beleza? Tranquilo, Tereza? Tranquilo, Murilo? Beleza, Tereza, né? Tranquilo, Murilo. Tá bom? Então é o seguinte, o que a gente quer encontrar? Nós queremos encontrar quanto que esse corpo dilata, tá? Então aqui tem aquela parte que eu falei para vocês, que vocês podem dar uma olhadinha em casa, que ele vai tentar explicar para você como é que ele dilata. Eu quero ir, depois eu volto aqui para essa parte da aplicação da dilatação, se a gente tiver tempo, né, que são as aplicações práticas da dilatação. Eu quero ir para a equação da dilatação. Como é que a gente vai calcular a dilatação? Bom, primeiro que é o seguinte, imagine que eu tinha, então, uma barra que tinha um comprimento L0, opa, parecendo um 6 o meu L, né? L0, e que agora ela tem um novo comprimento, um comprimento L, né, que é maior que L0. A diferença entre esses dois é o quanto ele dilatou, né? Isso aqui é a dilatação. No caso, dilatação linear. Como é que eu vou descobrir qual é o valor desse cara aqui? Vamos pensar aí, né? Quantas vezes a gente já fez isso na física, né? Eu tenho um valor inicial, daí ele foi para um valor final. Como é que eu descubro a diferença entre esses dois? Ou a variação, né? Que é assim que a gente chama na física, a gente chama de variação, que é um termo muito mais bonito, né? Como é que eu calculo a variação? Fácil, né, gente? Eu vou pegar o final menos o inicial. Isso aqui é dilatação, tá? E lembra que eu falei muito para vocês lá no longínquo ano de 2019? Quando eu pego final menos inicial na física, o que eu estou fazendo? Variação. E quem que eu uso para representar? O delta. Lembra do delta S, delta V, delta T, delta X, delta qualquer coisa. É o valor final menos o valor inicial. E claro, para descobrir quanto que o corpo aumentou de tamanho, eu vou pegar o final menos o inicial. Simples assim. Tá certo? Meu fone está falhando aqui. Bom, e aí, como eu tinha adiantado para vocês, essa dilatação que eu estou interessado em descobrir, esse meu ΔL, tá? Essa minha dilatação, ele tem que ser, então, proporcional, como eu adiantei, ao comprimento inicial. Certo? Ao comprimento inicial. Essa é a razão da gente não ver nos pequenos detalhes, né, a variação da temperatura. Os corpos aumentando de tamanho a olho nu, a gente não vê na nossa frente, né? Tá? Porque eu preciso ter um corpo muito grande, tá? E claro, eu falei também que ele é proporcional à variação da temperatura, que eu vou colocar como ΔT, tá? T maiúsculo. Perceba que não é para quanto foi a temperatura, é quanto eu aumentei a temperatura do corpo, tá bom? E o outro fator que eu falei de três. Eu falei do comprimento inicial da temperatura e eu falei que cada substância, cada material vai ter uma capacidade diferente de dilatar, tá certo? E aí não vamos entrar na física, como sempre vai aparecer para nós, um dado coeficiente, um valor constante que vai dizer para mim quanto que uma dada substância tem a capacidade de dilatar. Assim como nós vimos lá no primeiro ano, o coeficiente de atrito, assim como, não sei, não lembro de outros, mas como com certeza sempre vai aparecer essas constantes que vão dizer para mim quanto que uma dada substância é capaz de dilatar, tá? Essa constante para cada substância, né, é chamado de coeficiente de dilatação linear, tá? Que vai ser o nosso alfa, tá? Que não é esse alfa da proporcionalidade, não, é um outro alfa aqui. Então, na verdade, quando eu coloco esse alfa, eu vou poder tirar a minha proporcionalidade e igualar. A dilatação é igual ao comprimento inicial vezes o quanto ele dilata vezes
o quanto você variou a temperatura do corpo, tá? Bom, o que que é esse alfa? Se você entender esse alfa, você vai ver o quanto que faz sentido esta equação. Este alfa, ele vai me dizer quanto que o corpo varia, tá? Quanto que ele varia proporcional, quanto que o seu comprimento aumenta proporcionalmente para cada grau Celsius que eu elevo em sua temperatura. Bom, não entendi isso, professor. Vamos pegar um exemplo aqui. O chumbo. Alguns coeficientes de dilatação linear. Vamos pegar o do chumbo. O coeficiente de dilatação do linear do chumbo é 29 vezes 10 na menos 6 por grau Celsius. Vou escrever aqui embaixo. Alfa chumbo, PB, é 29 vezes 10 na menos 6 barra graus Celsius. 10 na menos 6, eu não sei se você sabe, é 1 dividido por 1 milhão, né? 1 milionésimo. Ou seja, o coeficiente de dilatação linear do chumbo é 29 milionésimos para cada graus Celsius. Tá? O que que isso quer dizer? Você precisa entender isso aqui. Isso quer dizer que para cada grau Celsius que eu pego um copo de chumbo, independente do seu tamanho, ele vai aumentar 29 milionésimos do seu tamanho para cada grau Celsius que aumentar a sua temperatura. Entendeu? Então você imagina que você pegue um fio linear de chumbo de 1 milhão de metros. É grande, né? É só para a gente cancelar essa potência aqui, ó. 1 milhão de metros. Se eu aumentar ele em 1 grau Celsius, ele vai aumentar 29 metros, porque 29 milionésimos do metro. Né? 29 milionésimos do tamanho inicial. O tamanho inicial era 1 milhão, então aumenta 29 metros. Se eu aumentar ele em 2 graus Celsius, então ele vai aumentar 29 vezes 2, dá quanto, hein? 58 metros. Entende? Então, esse carinha é a chave da equação. Tá? Porque, no fundo, o que a gente está fazendo lá na equação? Multiplicando o alfa pelo comprimento inicial e por quanto você variou a temperatura. Né? Ó, é você pegar o alfa, multiplicar pelo comprimento inicial e multiplicar por qual é a variação que você gerou na temperatura. Tá certo? Assim você acha qual é a variação que você causou no corpo. Tá? Lembrando que ali está um delta, aliás, está em θ a temperatura, eu estou usando o T maiúsculo. Tá bom? Então, esse cara vai ser a chave para nós, o coeficiente alfa, tá? Que, em geral, ele vai ser um dado do problema, né? Então, ali eu já mostrei para vocês uma tabela, aí tem do chumbo, do alumínio, do latão, do concreto, do vidro, do aço, enfim, de várias substâncias aí. Claro que pode aparecer um exercício que ele te peça o coeficiente linear, de dilatação linear de alguma substância, mas, então, para isso, ele vai ter que te dar as outras informações, né? Tá bom? Lembra que com uma equação eu posso calcular qualquer incógnita que está nela, desde que eu tenha as outras incógnitas. Desde que eu tenha os outros valores, eu isolo e calculo qualquer uma. Posso calcular o ΔT, se eu tiver o ΔL, o L0 e o alfa. Mas como o alfa ele é bem conhecido para a maioria dos materiais, ó, aqui tem outra tabela, em geral ele vai ser um dado do problema. Tudo bem? Tá? Uma coisa que você precisa perceber, então, quanto maior esse alfa, maior é a dilatação, porque é o coeficiente de proporcionalidade. Qual é a proporção do seu tamanho inicial que ele aumenta para cada grau Celsius. Então, se o do gelo é 51, é 51 milionésimos, lembra que tem um 10 na 6, para cada grau Celsius. É quase o dobro do chumbo, que aumenta só 29 milionésimos para cada grau Celsius. Milionésimos do quê? Do seu comprimento inicial. Tá certo? O latão aumenta 19 milionésimos no seu comprimento inicial para cada grau Celsius. E conforme você vai para o outro lado da tabela, você vai vendo substâncias com menor capacidade de dilatação. Tá? Essas dilatam menos, aliás, né? Ó, o quartzo, o diamante dilatam menos. Tá? Então, para o mesmo variação de temperatura que você expor, para cada grau Celsius, por exemplo, aqui, né? O quartzo fundido, por exemplo, dilata 0,5 milionésimos do seu comprimento inicial. Então é 60 vezes menos que o chumbo, 100 vezes menos que o gelo. Certo? Quanto maior esse alfa,
maior a dilatação que aquela substância sofre para cada unidade de temperatura que você aumenta. Professor, e na questão do resfriamento? Pergunta o Sérgio. Olha, Sérgio, é a mesma coisa, né? Como diz a minha filha, é igual, mas é diferente. É a mesma coisa, só que pro outro lado. Vamos pegar o exemplo do chumbo que a gente falou? Para cada grau Celsius que tu aumenta o chumbo, que tu aumenta de um corpo de chumbo, o seu comprimento aumenta 29 milionésimos do seu comprimento inicial. E adivinha só, para cada grau Celsius que tu retira da temperatura de um corpo de chumbo, que tu diminui da temperatura de um corpo de chumbo, o seu comprimento diminui 29 milionésimos do seu comprimento inicial. Entendeu? É isso, é a mesma coisa. Se você está reduzindo a temperatura ou se você está aquecendo a temperatura. Para cada grau Celsius, ele vai aumentar 29 milionésimos do comprimento, o chumbo, né? Do seu comprimento inicial, se você aumentar a temperatura, ou diminuir 29 milionésimos do comprimento inicial, se você diminuir a temperatura. Nossa, parece muito difícil isso aqui, parece mesmo. Mas, na verdade, na prática, nem é tão difícil assim. Tá bom? Eu quero, inclusive, fazer um exercício aqui, ó, só para mostrar para vocês como não é tão difícil. Professor, mas você já foi por 3 km, eu vou voltar lá. Pode parecer meio bagunça, mas vamos só aplicar isso aqui para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Ó, exercício 3. Uma barra feita de latão com 2 metros de comprimento é aquecida em 100 graus Celsius. É aquecida de 100 graus Celsius. Letra A, calcule a variação de comprimento da barra. B, calcule o comprimento final da barra. Ok, meu bem. Ó, primeira coisa. Você tem que anotar. Lembra que conversamos semana passada? Extrair as informações, interpretar a informação é a parte mais importante da sua resolução de exercício aqui. A sua organização. Fazer a conta é muito fácil. Mas tem uma potência de 10. A gente vai trabalhar com potência de 10, né? Mas eles já estão bem capazes para isso, né? Bem capazes para isso. Ok. Aonde a gente pode se confundir bastante nisso? Nessa tal temperatura. Às vezes, o exercício pode informar o valor inicial e final da temperatura, ou às vezes ele pode informar qual é a variação da temperatura, como é o caso aqui. Como é que a gente vai saber isso? Lendo, né? Essa técnica incrível desenvolvida pelos chineses, aprimorados pelos gregos, chamado ler e interpretar, né? Mais do que ler. Ele diz que a barra foi aquecida de 100 graus Celsius. Ela sofreu um aquecimento de 100 graus Celsius. Isso quer dizer que a sua temperatura aumentou em 100 graus Celsius. Não quer dizer que ela foi para 100 graus Celsius ou que ela partiu de 100 graus Celsius. Então você tem que prestar bastante atenção se o exercício está te dando temperatura inicial e final ou se ele está te dando o ΔT, que é o caso desse problema aqui. Ele já me deu a variação, ok? Comprimento inicial da barra, de boa, tranquilo, sussa, né? 2 metros, ok? Boa. Pô, e aí? E aí a gente tem que saber o que você quer. Na letra A gente quer encontrar a variação do comprimento, quanto que dilatou, ou seja, o ΔL. Então eu vou selecionar a minha equação. ΔL, L0 alfa, ΔT. Então, para descobrir o ΔL, eu preciso do L0, tenho. Preciso do ΔT, tenho. Preciso do alfa, não tenho. Professor, mas não sei o quê. Calma, gente, é um valor tabelado. Tá aqui, ó. Latão, não é? Latão? Latão. Tá aqui, ó, na minha tabela. Tem várias tabelas que eu coloquei para vocês aí. 20 vezes 10 dá menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, eu tenho o alfa. O alfa é 20 vezes 10 na menos 6. Graus Celsius a menos 1, ou dividido por graus Celsius é a mesma coisa, né? Tá? Graus Celsius a menos 1. Quando você tem uma potência com um denominador negativo, não existe potência com denominador negativo, não é? Para pensar no que significa potência. É o número de vezes que você multiplica a base. Quantas vezes você vai multiplicar o 10? Menos 10 vezes. Isso não existe. Na verdade, uma potência com denominador negativo significa que ela está no denominador, tá? Por isso que lá na primeira tabela era dividido por graus Celsius, nessa tabela está graus Celsius a menos 1, que é a mesma coisa, quer dizer que esse graus Celsius está no denominador. E isso vale também, Rose Craig, para o 10 na menos 6. O que é esse 10 na menos 6? Significa que o 20 está dividido por 10 na menos 6, ou está dividido por 1 milhão. Por isso que eu falei
no caso do chumbo lá, que era 29, 10 a menos 6, é 29 bilionésimos. Você pegou o chumbo, pegou o material, dividiu em 1 bilhão, porque dividiu por 10 na 6. 1 milhão, aliás. E pegou 29 partes. Tá bom? Fica atento aí. Essa potência não deve ser problema para você, não deve ser problema para nós. Tá legal? Bom, então vamos colocar cada coisa no seu lugar na equação e resolver. Olha só como não é difícil. O valor, comprimento inicial, metros, 2 metros. O alfa, 20 vezes 10 na menos 6. Professor, o 10 na menos 1 não coloca. Não, isso aqui é unidade de medida. C na menos 1 é unidade de medida. Você nunca coloca unidade de medida na equação, tá bom? O 10 na menos 6, não. É parte do valor. Vezes a variação da temperatura, que foi de 100. Oh, meu Deus, e agora, professor, como eu resolvo? Não sei nem por onde começar. Galera, é tudo uma multiplicação. Então, tu pode multiplicar todos os caras e deixar o 10 a menos 6 por último, tá? Então, ó, 2 vezes 20, 40, claro. 40 vezes 4 vezes 100, 4.000, beleza? Vezes 10 a menos 6. Tá? E aí você precisa lembrar o que é o 10 a menos 6. 10 a menos 6 é dividir por 1 milhão, é cortar 6 casas decimais. Então você pode pegar a vírgula que está aqui e andar 6 casas para lá, é uma forma de você pensar. Você que está craque nisso aí, né? É só você andar 6 casas decimais, ó. 1, 2, 3, 4. Ah, professor, acabou o número, e agora? Bom, tu vai andar, colocar mais 2 zeros para poder andar mais 2. Então dá 0, 0, 4 metros. Tá? Ou, como eu disse para vocês, o que é o 10 a menos 6? Na verdade, tu está dividindo por 10 a menos 6, né, amor? Então, tu pode repensar na resolução assim, ó. Na verdade, o que eu tenho é 4.000 dividido por 1 milhão, que é o 10 na 6, né? Daí, o 6 é 6 zeros. Por que está denominador? Porque é negativo. Então, tu corta 3, sobra 4 dividido por 1.000. Quanto que é 4 dividido por 1.000? O 1.000 tem 3 zeros, move a vírgula 3 casas, 0,04 metros. Bom, como que tu vai fazer é uma escolha tua, mas tu tem que praticar isso aí, não é um problema, tá bom? Não é um problema. Beleza? Ah, professor, mas sempre vai ter essas potências de 10? Sempre, meu bem, sempre. Por quê? Porque, inclusive, essa é uma das razões que a gente não vê no dia a dia a dilatação a olho nu acontecendo. Os coeficientes de dilatações são valores muito pequenos, né? Então, ó, dessa lista aqui, quem tem o maior? Quem tem o maior? Quem tem o maior? O chumbo, já falamos dele, né? 29 milionésimos do comprimento inicial. Por isso que se você não vê a sua panela de alumínio, ó, 22 milionésimos do comprimento inicial, tu põe lá no fogo, cara. Pô, mas tu não vai ver ela aumentar de tamanho, porque o aumento para cada grau Celsius vai ser de 22 milionésimos. Se tu aumenta ali 100 graus Celsius, é 2.000 milionésimos. Porque 22 vezes 100, 2.000, certo? 2.200, na verdade, mas estou aproximando. Por isso que tu não vê. Por isso que a gente vê acontecendo na prática em grandes estruturas, porque daí tu tem um comprimento maior. Então lembra que o alfa ele é proporcional, então é 22 milionésimos, beleza, mas tu tem um corpo muito grande, esse 22 milionésimos é uma coisa que tu consegue ver, né? Agora, se tu tem uma coisa muito pequena, 22 milionésimos de uma coisa que já é pequena, tu não vai ver, né? Você não vai ver. A tampa do pote de conserva que eu falei que tu põe na geladeira, tu não vai ver ele reduzir de tamanho, nunca. Mas às vezes tu vê o efeito disso na prática, que é a tampa travar. Tá certo? Por quê? Porque ela contrai menos que o vidro, né? Ó, o vidro nem tá aqui, mas o vidro ele tem um baixo coeficiente. Bom, legal, legal. Então vamos aqui, ó. Aqui tem umas discussões interessantes nesse exercício 1. Analisando a tabela apresentada na sessão anterior, ou seja, a tabela de coeficiente de dilatação linear, né? Com os valores de coeficiente de dilatação linear para alguns materiais, responda qual entre os materiais relacionados possui maior capacidade de dilatar? O que tem maior dilatação, coeficiente de dilatação, né? O zinco, o alumínio, o latão, esses são os que têm maior, tá? E quem tem menor, ó, porcelana, vidro comum. Por isso que a tampa de metal, quando você põe na geladeira, ela prende. Por quê? Olha que coisa doida.
Se ele tem um coeficiente maior, ele tem maior capacidade de aumentar de tamanho para cada grau Celsius aumentado na sua temperatura, e tem também uma maior capacidade de diminuir de tamanho para cada grau Celsius diminuído na sua temperatura. Então, quando você põe um pote de vidro com uma tampa de metal dentro da geladeira, a tampa encolhe menos do que o vidro, então ela fica mais apertada, porque a tampa é por fora do vidro, né? Não sei se você tem gente aí que já viu uma tampa de vidro, já colocou algo na geladeira, não sei como é que é a vida que vocês levam, mas enfim, né? E é por essa razão que como é que tu resolve quando a tampa está muito presa? Tu põe ele na água quente, tu esquenta. Por quê? Da mesma forma que essa tampa, ela está por fora, lembra-se disso. Ela está por fora. Se ela estivesse por dentro, ia ser o contrário, né? Para bugar a mente de vocês. Ela está por fora, então tu põe ela na água quente. Então a tampa vai aumentar mais do que o vidro. Então ele solta. Né? Isso porque a tampa está por fora. Tá legal? A letra B. Entre os materiais relacionados, qual possui menor capacidade de dilatar? Já falamos, né? Ali. O vidro, a porcelana e tal. Né? Em geral, os maiores dilatadores são os metais. Por quê? Por causa dos elétrons livres lá da última camada, né? Então eles são mais fracamente ligados. Tá certo? Lembra disso lá da química? Os metais, elétrons livres, na verdade não são livres, né? Ninguém é livre de verdade. Mas são fracamente ligados, então eles têm mais liberdade. Por que a dilatação ocorre? Porque eles vão aumentando a sua agitação e vão aumentando o espaço que ocupam, vão aumentando o espaço entre as partículas. Então, se você tem partículas mais livres, é mais fácil para você dilatar, não é mesmo? Bruxo, é isso aí. Legal. C, qual o significado do coeficiente de dilatação do latão? O latão aqui a gente acabou de usar o do latão, é 20, né? 20 vezes 10 a menos 6. Significa que para cada grau Celsius que tu aumenta, ele vai aumentar 20 milionésimos do tamanho inicial. Ou para cada grau Celsius que tu diminui do tamanho, cada grau Celsius que tu diminui do corpo, ele vai diminuir o seu tamanho em 20 bilionésimos, vai perder 20 bilionésimos do seu tamanho. O 2, que eu pulei também. Imagine como um profissional da área de odontologia efetua uma restauração dentária. Sabe o que é restauração? Tem uma cárie, você faz um buraco no dente, tira a cárie e tu coloca um material lá dentro do dente. Agora imagine que ele efetue uma restauração dentária com determinado material. O que pode ocorrer caso o material usado possui coeficiente de dilatação maior que do dente. Então vocês acham que a física só serve para as engenharias, né? Ou a física estudam fenômenos, cara, que permeiam toda a nossa vida. Então, quando tu vai fazer uma restauração, tu tem que pensar no coeficiente de dilatação no material? Sim, claro. Claro que quando tu vai fazer uma faculdade de odontologia, talvez alguém aí que vá fazer, tu não vai estudar isso, porque o pessoal já estudou, já sabe qual é o material, tá? Agora pensa comigo, você está colocando o material dentro do dente, tá por dentro, presta atenção, e o dente por fora. O material usado por, letra A, se o material usado possuir um coeficiente de dilatação maior que o do dente. Quando esquentar, o que vai acontecer? O que está por dentro, ele vai dilatar mais do que o dente que está por fora. Então, ele pode, de repente, rachar ou trincar o dente. Tá? Se eu aquecer. Porque o de dentro é maior. Tá bom? Agora, e se eu esfriar? Bom, o de dentro tem um alfa maior, então ele contrai mais, assim como ele dilata mais, tá? Então ele contrai mais. Então quando você vai, sei lá, beber alguma coisa muito gelada ali, tu pode reduzir a temperatura e o de dentro ele contrai mais que o de fora. Então tu pode criar um espaço ali entre os dentes e o material que tu colocou, o que é absolutamente indesejável, porque vai infiltrar alimento, saliva, bactéria e vai apodrecer. Certo? Então, isso se eu usar um material de coeficiente maior. Letra B. E se eu usar um material de coeficiente menor? Aí, olha o nó na cabeça que dá. Aí inverte a situação, se é menor. Porque ele está por dentro, então ele dilata menos. Se você aquecer, o de fora dilata mais que o de dentro. Então, você cria um espaço. E se eu resfriar,
O de dentro dilata menos, então ele prende ali, né? Ele vai ficar mais preso, tá certo? Ou de repente pode até trincar também, porque o de fora vai se contrair mais do que o de dentro se contrai. Tá legal? Isso é muito comum. Eu devia ter até trazido para vocês uma questão de vestibular. Tu tem lá, por exemplo, uma porca presa num parafuso. Você vai soltar usando o calor. A porca tem um alfa maior, ou o parafuso tem um alfa maior, etc e tal, né? Então você tem que tomar cuidado, né? Se quem está por fora tem um alfa maior, quando tu esquenta, solta. Se quem está por fora tem um alfa menor, quando está esquento, bom, de dentro prende mais ainda, né? Ele dilata mais, então vai prender, vai ficar mais preso. Se quem está por fora tem um alfa maior e tu esfria, ele prende também, porque se ele tem um alfa maior, o de fora ele contrai mais, tá? E também, se o de fora tem um alfa maior, aí quando você esquenta, aí ele solta, né? Porque ele vai dilatar mais do que o parafuso. Eu vou trazer para vocês alguns exercícios disso, né? Sim, tem várias possibilidades, né? Tem um clássico que é um anel preso no disco, etc. e tal. Bom, vamos prosseguir aqui. Aqui eu só deixei para reflexão. Até era um exercício, mas a gente não vai nem fazer porque é muito simplória a situação. Pensando no exercício número 3 aqui, ó, uma barra de 2 metros foi aquecida em 100 graus Celsius, né? Era de latão, o alfa do latão era 10 a menos 6. Deixa eu dizer uma outra coisa para vocês. 10 a menos 6, lembra do nosso primeiro bimestre de física? Dos múltiplos e submúltiplos? Quem que é o 10 a menos 6? É o micro, né? Então, de repente, da literatura que tu pode usar, esse alfa poderia estar escrito assim, ó. 20 micro graus Celsius a menos 1. Tá? Então, pensa nessa situação aqui. Então, 2 metros de comprimento, a temperatura variou 100 graus Celsius e o alfa era 20 micrograus Celsius a menos 1. Tá? Então, pensando nisso, em relação ao exercício anterior, mantendo as demais condições, qual seria a variação do comprimento caso a variação da temperatura fosse o dobro? Olha para a equação. O que nós discutimos a respeito dessa equação? A dilatação é diretamente proporcional ao comprimento, ao alfa e à temperatura. Pareceu um I, né? E a temperatura. Se eu dobrar a temperatura, o que vai acontecer com a dilatação? Também vai dobrar. Letra B, mantendo as demais condições, qual seria a variação do comprimento se o comprimento inicial fosse o dobro? Ou seja, 4 metros. Bom, se eu multiplicar esse cara por 2, eu estou multiplicando todo mundo por 2. Então, eu dobro também a dilatação. Letra C, mantendo as demais condições, qual seria a variação na temperatura caso a barra fosse feita de um material cujo coeficiente de dilatação fosse o dobro do que o latão? O que ia acontecer? Eu ia dobrar a dilatação. Para que isso serve, esse exercício, professor? Para pouca coisa. Não, ele serve para nos lembrar que essa dilatação ela é diretamente proporcional ao comprimento inicial, é diretamente proporcional ao alfa e diretamente proporcional à variação que você provoca na temperatura do corpo. Tá certo? Beleza? Vamos lá, vamos mais um aqui agora, ó. Vamos ver se esse é um pouco mais desafiador, porque o primeiro foi muito simples, né? Esse exercício aqui é muito comum de aparecer também. Que em vez dele falar do comprimento inicial e pedir o comprimento final, ou pedir quanto aumentou, ele vai falar da porcentagem, do aumento percentual. Por falar nisso, eu acho que eu esqueci. Acho que eu tô meio bagunçado hoje aqui, né? Eu acho que eu esqueci de fazer a letra B do 3, que pediu o comprimento final da barra. A gente só fez a letra A, calculou qual foi a dilatação, tá? Qual é o comprimento final? Ora, pois, o comprimento final é o comprimento inicial, mais quanto ele aumentou, né? Ou mais quanto ele diminuiu, tá certo? Faz sentido isso? Acho que sim, né? Lembra do que é delta L? Para quem gosta de equação, delta L é L final, aliás, L final menos L inicial. Então, passa esse cara para cá. Quem é o comprimento final? É o L inicial mais o delta L. Mas isso é claro, né? Não precisa de uma equação para nos dizer isso.
O comprimento final é quanto era mais quanto variou. E perceba que a variação pode ser aumentar ou diminuir, tá? Nesse caso aqui, ó, o comprimento da barra era 2, ela aumentou 0,04 metros. Então, 2,004 metros passou a ser o comprimento dela, tá bom? Bom, voltando para a questão de número 4, eu estava dizendo então que essa é uma questão típica, né, mas muito comum de aparecer, que ele não dá nem o comprimento final nem o comprimento inicial, mas ele fala da proporção. Olha só o que ele diz. Qual deve ser a variação aproximada na temperatura sofrida por uma barra de alumínio para que seja atingida uma dilatação correspondente a 0,2% do seu tamanho inicial? Dados. Considere o coeficiente de dilatação do alumínio como 23 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Bom, professor, eu não sei por onde começar. Bom, amiguinhos, você precisa perceber que o alfa, ele está falando o tempo todo de proporcionalidade. Tá? O tempo todo de proporcionalidade. Então, o que você pode fazer aqui, primeiro, tem várias possibilidades, né? Mas a primeira coisa que eu preciso te dizer é que tu não pode usar esse valor em porcentagem. Tu tem que usar ele no decimal correspondente à porcentagem. O que seria 0,2%? Senhor, não estou sacando o que o senhor está falando. 0,2% é 2%. Não. É 2 por mil, né? Ó, porque ele não é 2, é 0,2. Então, na verdade, vamos colocar dessa forma para tu entender. É 0,2%, que é o mesmo que 2 por mil, né? Se eu aumentar uma casa decimal para cada um. Então, o que eu estou querendo dizer? Esse número é 0,002. É 2 milésimos, tá? Não é 0,2, tá bom? Bom, como é que a gente vai fazer isso aqui, então? Eu não tenho o ΔL, não tenho o L0, só tenho o alfa e eu quero o ΔT. Mas barbaridade, guri, o que tu pode fazer? Tu pode passar esse L0 dividindo. E quando tu dividir esse delta L por L0, o que tu tá achando? Para pensar. O que é uma porcentagem? Vamos supor que nós queremos calcular qual é a porcentagem de meninas que tem na turma de vocês. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o número de meninas e fazer o quê? Dividir pelo total. Porcentagem é justamente divisão. Se eu quero saber a porcentagem de quanto aumentou, eu tenho que dividir quanto aumentou por quanto era, tá? Então, quando esses exercícios vierem com essa história de porcentagem, um aumento de 2%, então, pô, como é que eu vou calcular, como é que eu vou descobrir quantos por cento aumentou? Dividindo ΔL por L0. E ΔL por L0, olha só, é justamente o alfa vezes lambda, vezes ΔT. Porque a equação é ΔL, L0 lambda, alfa ΔT. Então, se eu passo L0 dividindo, eu vou encontrar isso aqui é justamente a porcentagem e dá justamente esses dois caras. E esse cara eu tenho e esse cara eu quero. Tá certo? Bom, qual é a porcentagem que ele diz? 0,2%. Então, aí volta para tudo aquilo que eu tinha dito aqui para tu. Ó. Tu não vai me colocar que lambda... por que eu tô com lambda na cabeça? Que delta L por L0 é 0,2. Porque não é 0,2, é 0,2%. Tá? Então, se eu dividir lambda por... Meu Deus! Não é lambda, é delta L por L0, dá 0,2%, que é 0,02, ou seja, 2 milésimos, né? É 0,2%. Tudo bem? Então, como é que tu pode resolver? Bom, eu não tenho ΔL, eu não tenho L0, mas eu tenho o alfa e quero o ΔT. Mas eu sei qual é a divisão entre ΔL e L0, é 0,02.
Professor, mas como é que eu vou saber se eu não sei quem é o comprimento inicial e não sei quem é o comprimento final? Pois é, meu amor, eu tô falando faz meia hora que o alfa trata de proporcionalidade. Trata de proporcionalidade, tá? Então, o jump of cat, né? Para quem não fala francês, aí o pulo do gato do exercício é você sacar que isso aqui é o 0,2%, né? Que eu vou usar em decimal, porque senão eu vou estar achando um resultado 100 vezes maior do que ele deveria, tá? Pronto. E aí eu tenho o alfa e isolo o delta t, tá? Beleza? Eu, quando era muito pequeno, igual vocês lá, e tava lá no ensino médio, eu não sacava essas coisas. Aí o que que eu fazia? É uma outra forma de tu fazer também um exercício. Tu pode colocar qualquer valor pro L0, desde que o valor do delta L seja 0,2% maior. Tu vai achar exatamente o mesmo resultado, porque essa equação trata de proporcionalidade, tá? O que que tu pode fazer? Tu pode fazer assim, ó. Tu pode colocar 1 pro L0, alfa delta t. Tudo bem. Aí quem vai ser o delta L? O delta L vai ser 2% disso. Aliás, 0,2% disso, né? Ou seja, 0,0002, né? Ou como eu fazia, né? Porque eu era um pouco esperto, não era muito, mas era um pouco esperto. Então eu colocava números grandes, assim, né? Que daí tu ficava fácil, né? Tu pode pôr o L como 1000. Então quem vai ser daí o L0? 0,2% de 1000, tá? Então é 0,002. Vocês entenderam ou não? Ou isso aqui confundiu mais a cabeça de vocês? Mas enfim, galera. Ou uso 100, né? Já que é percentual, eu usava o 100 também. Claro, a forma mais elegante de fazer seria essa aqui, né? Inclusive, a gente vai agora terminar o exercício. Depois você pode brincar com isso aqui na sua casa e ver que tu vai chegar na mesma coisa, né? Porque é uma equação que trata de proporcionalidade. Legal? Bom, então vamos lá. O alfa a gente tem como um dos dados do problema é 0,23. Aliás, é 23 vezes 10 a menos 6. Então, 23 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 a gente não vai colocar, o delta que a gente quer. E o 0,002, são só dois zeros. Tá? 2 milésimos. Bom, professor, e agora, como é que a gente faz? Então, tem várias possibilidades, tá bom? O que a gente vai ter que fazer é trabalhar com potência de 10. Ah, professor, mas eu não gosto de potência de 10. Meu amor, abraça, porque só piora a situação. Quarto ano, então, só tem potência de 10 na física. Ó, o que que eu vou fazer? Vou isolar a minha incógnita, que é o delta t. Então, esse cara vai para o lado de lá. Ele vai dividindo, né? Porque ele está multiplicando. Então, fica 23 dividido por 10 a menos 6 é igual a delta t. Bom, aí, professor, eu estou com a minha calculadora científica, eu posso fazer isso tudo na calculadora. Pô, aí é uma possibilidade também, de fazer tudo na sua calculadora científica. Tá? Não tem problema nenhum. Ou você pode, agora tem várias formas de tu fazer. Tu pode pegar e transformar esse número num decimal. Quem é 23 vezes 10 a menos 6? Pega a vírgula que está aqui, depois o 3 e anda 6 casas para ela. Para lá, né? Anda 6 casas. Tu vai achar esse número aí como sendo... Ó, vou fazer aqui, mas eu não vou mais fazer isso não, ó. Aprenda uma vez só, tem que andar 6 casas, ó. A vírgula... Professor, mas não tem vírgula esse número. É, gato, não tem porque ela está aqui, é uma vírgula implícita. Então tem que andar 6 casas para sumir com esse número aqui, né? Porque o expoente lá é menos 6. Então eu ando 1, 2. Tem que andar mais quanto? Mais 4. Então põe 4 zeros. 1, 2, 3, 4, vírgula. Então esse número aí é o mesmo que 0,000023. Isso é 23 milionésimos. Ó, conta comigo a vírgula aqui, ó. Quantas casas ela andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6. Certo? Então, isso é uma possibilidade. Daí tu vai lá e divide, então, 0,02 por 0,000023. Beleza, pode ser também. Tá? Outra forma de tu fazer é tu transformar o de cima numa potência. É uma possibilidade.
Tu dividir o 0,23 por 2 e manter a potência é uma outra possibilidade. Tá? Tu tem uma calculadora que não é científica, aí beleza. Então você pode fazer o seguinte: tu pode pegar 0,02 e dividir por 23. Tá? Quer ver? Tu faz assim. Desculpa que eu não fiz essa conta antes aqui. Pega a calculadora, faz 0,002, divide por 23. Quanto que dá isso? 8,6 vezes 10 a menos 5. Ah, maldita calculadora. Não era para dar em decimal. É 8, aproximadamente 8,7. Tá? Então deu 10 a menos 5. Então 1, 2, 3, 4, 8, 7. Tá? Menos 1, menos 1, menos 1. 0,5. Isso é o resultado do quê? Do dividir o 22 por 23. Ah, e o 10 na 6, professor? O 10 na 6, na menos 6 está lá no denominador, não é? Tá lá. Então o que tu vai fazer? Tu pode trazer ele para o denominador. Já estudou isso em matemática? Já. Várias vezes ainda. Quando tu altera uma potência de que está embaixo, tu manda para cima, está em cima, manda para baixo, o que tu faz? Tu altera o sinal da potência. Certo? Lembra que eu falei lá no início, ó, que o dividido por graus Celsius é o mesmo que graus Celsius a menos 1, porque quando eu passo esse cara para cima, qual é a potência dele? É 1. Passou para cima, virou menos 1. Então, ó, 1 sobre 10 na menos 6, gente, é o mesmo que 10 na menos mais 6. Ou 1 sobre 10 dividido por 6. Aqui, 1 dividido por 10 dá mais 6, isso é o 10 a menos 6. Lembra que eu falei para vocês? O que é o 10 a menos 6? É dividir por 1 milhão, porque o expoente está negativo. Então, essa regra vale para o vice e para o versa, né? Vale nos dois sentidos. Então, eu posso mandar esse 10 na 6 para cá e ele vai ficar positivo. Então, fica assim, ó, 0,00087 vezes 10 na mais 6. Ok? Então, esse é o resultado. Professor, eu posso tirar a potência de 10 agora? Pode. Tá? Ele não são 6 casas decimais? Então, lembra, ó, quando eu ando com a vírgula para lá, você soma 1. Opa, você soma 1 na potência. Se eu ando com a vírgula para cá, você subtrai 1. Então, eu vou andar com a vírgula 6 casas para cá, e daí eu vou estar subtraindo 6 e vai sumir a potência. Ó, vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então fica 87 graus Celsius, aproximadamente a variação da temperatura. Ai, professor, eu nunca tinha feito isso com potência, meu Deus do céu. Pois é, eu estou tentando te dar umas dicas aqui de como aplicar as potências de 10. Mas, como eu sempre digo para vocês, não é? A física, né? A física está muito mais na interpretação das situações do que na, na matemática em si, tá? Bom, então só chegando à resposta do problema, né? Letra E, de escola, tá bom? Beleza? Bora lá. Bom, aqui tem um exercício interessante que é mais sobre conceitual, né? Sobre dilatação térmica, bem óbvio para nós, né, diante dessa aula que nós tivemos, o que aconteceu, né? Federal do Rio de Janeiro. Um incêndio ocorreu no lado direito de um dos andares intermediários de um edifício construído com estrutura metálica, como ilustra a figura 1. Em consequência do incêndio, que ficou restrito ao lado direito, essa informação é importante, o edifício sofreu uma deformação, como mostra a figura 2. Então tá aqui, ó. Figura 1, figura 2. Com base nesse conhecimento, termologia, explique o que aconteceu. Ora, pois, o que aconteceu? Incêndio aqui, elevação da temperatura aqui, as estruturas metálicas que estavam aqui dilataram mais do que essas, né? Então, esse se curva para o lado de lá. Vai se curvar para o lado do menor, né? Porque essa medida aqui, ó, é maior do que essa, tá? Então, inclusive tem um exemplo de aplicação de termodinâmica, de dilatação térmica, que é a lâmina bimetálica, que é muito parecido com esse exercício aqui, ó. Tá? A lâmina bimetálica. O que é essa tal lâmina bimetálica?
São dois metais de coeficientes de dilatação diferentes que são colados, soldados um ao outro, tá? E aí o que você vai fazer? Quando você submeter a esses dois metais a temperaturas diferentes, o que vai acontecer? Um vai dilatar mais do que o outro, certo? Hã? E um vai dilatar mais do que o outro. E aí eles vão curvar-se, sempre curvar para o lado daquele que dilata menos. Então, veja, você tem, por exemplo, eu vou desenhar aqui na vertical, tá? Meu, super desenho. Vocês lembram que eu sou bom de desenho, hein? Ó. Eu tenho um metal A e um metal B. E o alfa do A é maior que o alfa do B, tá? Então, quando eu gerar nele uma variação positiva na temperatura, ou seja, quando eu aquecer, o que vai acontecer? O A vai aumentar mais do que o B aumenta. E como eles estão colados, soldados, eles vão se curvar para o lado do B. Tá? Vai acontecer isso aqui, ó. Certo? Ó. Tá? Quem assistiu às Olimpíadas aí sabe, ó, essa distância interna aqui por dentro é maior do que essa, né? Tá? Por isso que quando eles vão correr lá na pista, tem que quem corre por dentro tem que largar mais para trás, porque ali a distância é menor. Tá certo? Então esse cara tá maior do que esse. Tá? Então essa é a lâmina bimetálica. Se você fizesse diferente nele, se tu fizesse uma variação na temperatura negativa, ou seja, eu estou colocando isso para não escrever resfriar, né? O que vai acontecer? Quem tem maior alfa, ele aumenta mais e ele também contrai mais. Então ele vai ficar curvado para o lado do A. Tá? Certo? Então, essas lâminas bimetálicas, elas têm uma aplicação, como está aqui nessa parte, que eu vou deixar para vocês também darem uma lida em casa, né? Aplicações da dilatação. A lâmina bimetálica ela tem uma aplicação em sensor de temperatura, né? Ou nos disjuntores, etc. e tal. Porque o que acontece? Por exemplo, pensa num sensor que ele foi feito para desligar quando aquece muito. Então, ele é uma lâmina bimetálica, como está aí na tela. Tá? Quando você esquentar ele vai se curvar para o lado do menor. Então, vai perder o contato aqui e a lâmpada apaga, ou o sistema desliga, né? Ou o contrário, você pode fazer o contrário também, né? Você pode fazer um sistema assim, ó. Por exemplo, como era antigamente o sensor do carro para avisar que está quente. Era uma lâmina assim, que não estava encostada, tá? E o ponto de contato estava aqui, e você fazia de tal forma que quando ela aquecesse, ela se curvava, encostava ali, acendia uma luz de alerta, né? Tá certo? Então essa é uma aplicação de lâmina bimetálica. Também é comum aparecer em concursos vestibulares, nem tem uma lâmina metálica, metal assim, metal, o alfa desse é um, o alfa desse é outro. Se aqueceu, se curva para onde? Aqueceu, curva para o lado de quem tem menor alfa. Resfriou, curva para o lado de quem tem maior alfa. Tá bom? Beleza, Tereza. Em Brasília, 10 horas e 24 minutos. Vamos fazer mais um, vamos fazer mais uma conta, porque eu sei que tem gente que gosta muito de conta, né, Giovana? Oi, Giovana. Federal de Rondônia. Roraima, perdão. Universidade Federal de Roraima. Legal. Bacana. Vamos aí. Dilatação linear. Na construção civil, para evitar rachadura nas armações longas de concreto, como por exemplo pontes, usa-se a construção em blocos separados. Então, você olha na quadra, numa quadra de futebol, ela tem suas placas, né? E entre as placas tem um espacinho ali para dilatação. Separados por pequenas distâncias preenchidas com material de grande dilatação térmica, né? Ou cintas termoelásticas, como tem aqui na reportagem do primeiro slide, falando que uma ponte que foi construída um ano depois já teve que ter consertado, mas é coisa do Brasil, né? Por falta de prever a dilatação. Enfim, depois vocês podem dar uma lida lá também, que hoje eu quero fazer o exercício. Eu dizia, preenchido por materiais de grande dilatação em relação ao concreto, como piche bitumoso.
Bom, vamos lá. Uma barra de concreto de coeficiente de dilatação linear 1,9 vezes 10 na menos 5, olha aí, não é 10 na menos 6. Em outras tabelas é 19 vezes 10 na 6, que é o mesmo que 1,9 vezes 10 na 5, que é o mesmo que 0,19 vezes 10 na menos 4. Pô, professor, vou ter que revisar um conteúdo de matemática sobre potência, né? É verdade. 1,9 vezes 10 a menos 5 dividido por grau Celsius, ou grau Celsius menos 1, que é o comprimento. E comprimento inicial, né? Mas é o comprimento de 100 metros a 30 graus, sofrerá uma dilatação linear a 40 D. Ou seja, aqui ele conta toda uma história que não vai servir para nada, tá? O exercício está aqui, ó. Tá aqui, informação de graça para você. Uma barra de concreto, coeficiente linear 1,9 vezes 10 menos 5, comprimento de 100 metros, a 100 graus Celsius, sofrerá uma dilatação a 40 D. Professor, não consegui nem entender, não tem ponto de interrogação, eu já não acho a pergunta, professor. Pô, brother, o que ele quer saber? Qual é a dilatação que ele vai sofrer quando ele foi elevado sua temperatura de 30 para 40? Professor, o senhor é espertinho, né? Minha mãe acha, pelo menos, ó. Então, o que eu quero? Eu quero ΔL. Lembra que se você não sabe o que você quer, você não chega a lugar nenhum, né? Você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Filosofias de terça de manhã com o professor Isa, ok? Então, galera, ó, comprimento inicial tá aqui, o alfa tá aqui, temperatura inicial tá aqui, temperatura final tá aqui. Pô, Federal de Roraima, você não pega nós com essas questõezinhas aí não, brother. Tudo bem que ninguém vai querer ir para Roraima, não é mesmo? É muito longe, muito longe. Mas se eu quisesse, eu poderia, não poderia? Vocês poderiam, conseguiriam, tenho certeza. Bom, galera, é só aplicar na equação, nada demais. Não deveria nem fazer esse exercício, porque é muito fácil, muito fácil, muito fácil, muito fácil. Muito fácil. Ele quer saber a dilatação, o comprimento inicial é 100, o alfa ele deu como 1,19 vezes 10 a menos 5, 1,9 como 10 a menos 5, que é o mesmo que 19 vezes 10 a menos 6. Delta T, quem é delta T? Temperatura final, que é 40, menos a inicial, que é 30, pronto, fechou. Professor, eu poderia calcular o delta separado, depois colocar na equação? Mas é claro. Professor, mas eu já sabia o delta de cabeça. Beleza, Lavínia, põe lá, então já é 10. Foi de 30 para 40, mano. As mentes mais evoluídas já fizeram essa conta, já é 10, já põe 10, irmão. Tá? Só vai na sua segurança, na sua confiança, entendeu? Vai tranquilo. Vem tranquilo. Vocês já viram aquele meme do vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, vem afobado não. Bem tranquilo. 40 menos 30, tem impressão que vai dar 10. Fiz aqui de cabeça essa conta que eu sou o bichão das contas mesmo. Fechou, irmão? Eu posso multiplicar o 100 por 1000? Posso também. Pô, aqui, ó. O 100 por 10, perdão, já fiz a conta. Dá 1000 e ficou 1,9 vezes 10 dá 5. De novo, professor. Vai todo o exercício vai ter, amor. Vai, os alfas são tudo com potência de 10, tá bom? Como é que eu posso resolver? Uma possibilidade é a seguinte, ó. 1000 é 10 dá mais 3. Então, você faz 10 dá mais 3, com 10 dá menos 5, 10 dá menos 2. Pronto, você tem o resultado. É uma possibilidade. Outra possibilidade também, gatinhos e gatinhas, olha, é você multiplicar o 1000 por 1,9. Oi, meninas, tudo bom? No vídeo de hoje, nós vamos aprender potência de 10. Potência de 10 é muito legal. Bom, o que é 10 a menos 5? É pegar a vírgula, que não tem a vírgula, é uma vírgula implícita, e mover 5 casas para lá, irmão. Então, pô, movi 1, 2, 3, 4, pessoa, tem que mover 5. Então, põe mais um 0 aí, irmão. 0,01900 ou simplesmente 0,019, porque esses zeros aqui tu não precisa pôr, né? Ou, como eu havia dito, ó, 10 a menos 1, 10 a menos 2, isso aqui é o mesmo que 1,9 vezes 10 a menos 2. Ou também 19 vezes 10 a menos 3. Aí fica a seu critério. Você pode brincar com isso aí, né? Ou 0,19 vezes 10 a menos 1. Ou 190 vezes 10 a menos 4. Eu sei que vocês gostam, não é? Gostam? Vocês gostam? Gostam. Metros. Professor, vamos só olhar, só marcar aqui a alternativa correta. Depois vamos falar um pouquinho das unidades de medida. Ó, 1,9 vezes 10 a menos 2, tá? Que o resultado que a gente achou é a mesma coisa, que é 0,019.
metros. A gente lembra que, ó, para cada vírgula que você vai para cá, cada casa que você anda com a vírgula para lá, você soma 1. Para cada casa que você anda com a vírgula para cá, você subtrai 1. Então aqui não tem potência, ó, é o número sem potência. Então tá 10 na 0. Move uma vírgula, 10 a menos 1. Move outra casa, 10 a menos 2. Então isso é 1,9, 10 a menos 2. Mais um revival de potência de 10 aí, inteiramente de grátis para vocês. Galera, vocês não me viram falar das unidades de medida, né? Pois é. Essa equação tem uma coisa bem bacaninha nela, que é assim. Como ela é uma equação, eu já falei isso para vocês, que fala de proporcionalidade, eu não vou precisar me preocupar, presta atenção, eu não vou precisar me preocupar com a unidade de medida do L e do ΔL, tá? Não vou precisar me preocupar. Porque lembra que o alfa é proporcional? Então, se tu colocou o L0 em metros, tu vai achar o ΔL em metros. Se tu colocar o L0 em centímetros, tu vai achar o ΔL em centímetros. Se tu colocou lá em quilômetros, tu vai achar em quilômetros. Se tu colocar o L0 em quilômetros, e vice-versa. Tá? Os dois vão ter a mesma unidade. Tá? Toma cuidado. Tá? Se de repente tu estiver achando o alfa, estiver achando o delta, ou a variação de temperatura, L e L0, claro, você nunca vai pôr duas medidas da mesma grandeza em unidades diferentes numa mesma equação, né? Nunca, né, amor? Né, paixão? Nunca, né? Então toma cuidado. Por que eu não frisei muito nas unidades de medida do L e do ΔL? Porque não importa muito, tá? Tu colocar o L0 em micrômetros, beleza, tu vai achar o ΔL em micrômetros, tá? A única coisa que às vezes pode aparecer diferente, tu tem que tomar cuidado, que é o seguinte, ó. A temperatura no SI é Kelvin, né? Então, teoricamente, esse alfa no SI seria grau não, né? É Kelvin a menos 1, tá? Grau Kelvin não é grau, é Kelvin a menos 1, tá? Então, só toma cuidado, se tu aparecer por acaso esse alfa em Kelvin, daí tu vai usar a variação de temperatura em Kelvin, tá legal? Bacana. Bacana, Joana. Bacana. Só alegria, Maria? Também. Então tá bom. Então, isso foi a dilatação, o quê? A dilatação linear. A dilatação de um corpo que eu só preciso considerar o seu comprimento, certo? Bro, mas e quando eu tiver um corpo que ele não é linear, não posso desprezar duas das dimensões dele, eu não posso desprezar. Então, eu vou ter uma área, eu vou ter uma superfície. Tá legal. E como é que vai ficar para o senhor daí a dilatação? Bom, vai ser a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Vai ser análogo à dilatação linear. Só que eu vou estar falando de uma dilatação superficial. Então, veja só, eu tenho uma área, aqui, ó, uma área inicial, que é uma certa temperatura inicial, tem uma largura inicial e um comprimento inicial. Quando eu aquecer, quando eu passar isso para uma temperatura maior, tá? Eu vou ter um aumento de duas dimensões. Eu vou ter aumento da largura e o aumento do comprimento. Então, eu vou ter um aumento de uma área. Eu aumentei uma certa área, tá? Então, a equação da dilatação de uma área vai ser bem parecida com a outra, vai ser delta área, é a área inicial, vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação da temperatura, tá? O que tem de diferente? O que tem de diferente é que tu não vai usar aqui o coeficiente de dilatação linear, tá? Por quê? Porque não é dilatação linear. Bom, mas tem uma relação entre o coeficiente de dilatação linear e o coeficiente de dilatação da área? Tem sim. Porque o coeficiente de dilatação linear, ele é característico da substância, tá? Não era, lembra lá das tabelas? Alumínio, latão, cobre. Então, é do cobre. Então, se eu peguei um fio de cobre ou se eu peguei uma chapa de cobre, ele não deixou de ser cobre. As suas propriedades microscópicas, sua capacidade microscópica de
de aumentar o espaço ocupado das partículas não mudaram. Tá certo? Tá? Então não deve mudar. A única diferença é que é o seguinte: por você ter, então, duas dimensões aumentando de tamanho, isso é uma equação que a gente poderia até matematicamente deduzir isso, mas por ter duas dimensões aumentando de tamanho, dois comprimentos, vamos dizer assim, aumentando de tamanho, quando eu for calcular a dilatação superficial, o meu coeficiente de dilatação superficial, eu vou pegar o alfa e multiplicar por 2. Ou seja, todo beta é alfa dividido por 2. Beta é o nome dessa letra grega aqui que nós usamos para representar o coeficiente de dilatação superficial. Beta. Tá? Então, beta é o quê? 2 alfa. Então, eu tenho uma chapa de latão. Lembra do latão? Latão era 20 vezes 10 a menos 6. O alfa. Qual é o beta? Multiplica isso por 2, é 40 vezes 10 a menos 6. Simples assim. Inclusive, você não vai achar tabela do coeficiente de dilatação beta, do coeficiente de dilatação superficial. Você vai achar só do alfa. É só pegar o alfa e multiplicar por 2, você tem o beta. E quando a gente for calcular o volume ele vai dilatar 3 dimensões. Então é só pegar o alfa e multiplicar por 3. Tá? Mas a ideia é toda a mesma, a equação é toda a mesma, é uma proporcionalidade, a preocupação com a unidade de medida é pequena, como eu acabei de falar para vocês, etc. e tal. Então, acaba caindo tudo dentro da mesma situação. Tá? Por exemplo, olha só esse exercício. Esse é só para dizer que ele está aí. Ó, o coeficiente de dilatação superficial de uma determinada substância tem um valor denotado por x. Entre as alternativas listadas abaixo, qual é o que representa o coeficiente de dilatação linear de tal substância? Ó, o superficial é x. Lembra que o superficial é 2 vezes o do linear? Então, o linear é x sobre 2, é metade disso, né? Tá? Então, alfa é o beta sobre 2. Ou beta, oh meu Deus, estou errando os beta? O beta é 2 alfa. Aí quando a gente for estudar o volumétrico é 3 vezes o alfa. Beleza? Vamos aplicar um exercício aqui, ó. Aplicar uma dilatação superficial nesse exercício aqui. Da Universidade Federal lá de Minas Gerais. Minas Gerais. Um telescópio. Um telescópio. Tem que falar um telescópio, registra um telescópio registra sobre um detector quadrado de silício, denominado CCD, de 2 centímetros de lado. Então, presta atenção. Ele é quadrado e cada lado tem 2 centímetros. Então, já te deu a área. Como é calcular a área de um quadrado? Você não sabe? Pergunta para o amigo do lado. Olha, rimou. Quadrado é lado vezes lado, né, gente? Isso aí todo mundo sabe. Então, quando ele te deu o lado do quadrado, ele te deu a área inicial do display lá daquele detector. Detecta, então, seguindo com o texto. A imagem de uma parte de conjunto de estrelas uniformemente distribuídas. Uma quantidade de 5.000 estrelas é focalizada no detector quando a temperatura deste está a 20 graus Celsius. Então, vou anotar aqui do lado. Temperatura inicial, 20 graus Celsius. A área inicial eu já posso calcular ali, né? Eu sei que tem gente que já calculou, né? Já fez ali 2 vezes 2, que é fácil isso aí, né? Bom, então ele calculou 20.000 estrelas, 5.000 estrelas. Para evitar os efeitos quânticos indesejados, o detetor é resfriado a uma temperatura de menos 80. Dados. Considere que o coeficiente de dilatação linear do silício é 5 vezes 10 a menos 6. Com base nessas informações, pode-se afirmar que o número de estrelas detectadas depois do resfriamento é de aproximadamente. Bom, professor, eu não tenho ideia de como fazer isso. O que essas estrelas têm a ver com dilatação? Acontece, amorzinho, é que eu tinha um detector ali
que tinha uma placa de silício de 4 centímetros quadrados. Você já fez a conta aí? Já sabe que é 4 centímetros? Beleza. E eu vou diminuir a temperatura dele 100 graus Celsius. Era 20, vai passar a menos 80. Sabe o que vai acontecer? Ele vai diminuir o seu tamanho. E ele vai passar agora a detectar menos estrelas do que ele detectava. Acontece que a suposição desse exercício é que essas estrelas estão uniformemente distribuídas. Então, se eu puder detectar quantos por cento a área reduziu, eu tenho a detecção de quantos por cento diminuiu o número de estrelas detectadas. Entende? Então, eu tinha uma área de 4. Você pode depois fazer uma regra de 3. Ah, professor, imagina, meus pequenos seres mamíferos. Imagine que a nova área que você calculou aí foi de 2 centímetros, só para ficar fácil a conta. O que aconteceu com a área? Diminuiu pela metade, professor. Então tá bom. Então agora ele detectou só 2.500 estrelas. Entendeu? Então você pode fazer uma regra de 3 depois. Tá? Parece um exercício de Enem, na verdade, né? Um texto comprido, e você tem que aplicar uma física, mas depois você resolve tudo com uma regra de 3. Mas eu não disse isso. Beleza? Então o que a gente vai fazer, gente? Vamos calcular qual é a nova área do detector depois que ele foi resfriado. Beleza? Tereza. Professor, eu poderia calcular a porcentagem? Poderia calcular a percentual. Você pode vir e fazer assim, ó. Delta A dividido por A0 é beta delta T. Beleza. Você vai calcular a percentual, multiplica lá pelo número de estrelas que tu vai achar. Tá bom? Vou deixar aqui no canto, vamos fazer da maneira mais convencional. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular o delta A. Opa, vou ler um slide aqui. A gente vai calcular o delta A. Para isso, eu preciso do A0, do beta e do delta T. Tá bom? O A0 é 4, gente. Tudo bem que o A0 é 4? A área inicial é 2 vezes 2, tá certo? 4 o quê? Centímetros. Mas aqui para nós nem importa muito. O importante é o percentual. Então, o A0 é 4. Um erro muito comum que os alunos cometem é usar o alfa, tá? No lugar do beta. Presta atenção. Quem o exercício deu? Ele deu alfa ou ele deu beta? Ele pode dar os dois, né? Pode dar um ou outro. Diz assim, considere que o coeficiente de dilatação o quê? Linear. É 5 vezes 10 a menos 6. Então, ele me deu o alfa. Então, vou multiplicar esse cara por 2, ó. 5 vezes 10 a menos 6. Professor, por que apareceu um 2 aqui? Para calcular o beta. Professor, posso calcular isso fora da equação e depois pôr na equação? Pode, gato. Tudo posso. Beleza? Pode calcular antes. Posso fazer de cabeça, professor? Pô, dá 10, professor. Pode, amor. Pode fazer de cabeça também, sem problema nenhum. Sem problemas. Ok? Pô, delta T. Então, quem é a temperatura final? Menos 80. Aqui a gente erra muito também, né? Toma cuidado aí com esse jogo de sinal, irmão. Temperatura final é menos 80. Tá bom? Então, vamos calcular quem é delta A. Delta A é 4 que multiplica isso aqui dá 10 vezes 10 dá menos 6. E quanto que dá isso aqui? Não dá menos 60 nem mais 60. Isso aí dá menos 100. Professor, deu negativo. O que vai acontecer? Eu vou achar um delta A negativo. O que é delta A? É variação. O que é uma variação negativa? É uma diminuição. Por que diminuiu? Porque eu diminuí a temperatura. E palmas para a física, mais palmas, mais palmas. Marroi. Claro, a única possibilidade do resultado dar negativo é quando a temperatura final for menor do que a inicial. Aí o delta T vai dar negativo e o delta A vai dar negativo, significa que diminuiu. Isso vale para o delta L, para o delta V, que a gente vai ver, enfim. Tudo bem? Então, claro, isso aqui vai dar negativo, tá? Mais com mais, mais com menos, menos. 4 vezes 10, 40, 40 vezes 100, 4.000. Inclusive, já fiz essa conta hoje, hein?
vezes 10 na menos 6. Ó, vou passar mais rápido agora pela potência de 10, tá bom? Senão eu não aguento também, ó. Só conferir se eu acertei, dá 4.003 zeros. Então eu tiro 3 aqui, ficou menos 3. Então tem que pegar a vírgula aqui, andar 3 casas, isso aí dá menos 0,04. Conta comigo, uma, duas. Não, tem que andar mais uma. 0,4 centímetros quadrados. Tá? Negativo. Professor, como é que uma área pode ser negativa? Não, a área não é negativa, meu amor. A variação da área é negativa. Isso quer dizer que ela diminuiu 0,4. Ela diminuiu 0,4. Deixa eu só conferir minha conta aqui. Que eu às vezes acelero e tenho medo de errar. Isso mesmo. Quer dizer que ela diminuiu 0,004 centímetros quadrados. Tá bom? Então, o que você pode fazer? De novo, agora você pode calcular o percentual, tá? Como é que tu calcula o percentual? Tu vai dividir o delta A por A0, e daí tu multiplica isso por 5.000, porque tu tá achando o percentual de diminuição. Ou tu pode fazer uma regra de 3. Aham, famosa regra de 3. Agora, só toma cuidado quando você for fazer a regra de 3, tá? Por quê? Vou te falar por quê. Quando você tinha uma área de 4 centímetros, você detectou 5.000 estrelas. A área agora é 0,004? Não, professor. Isso é o que diminuiu da área. Ah, professor, então quanto é a área final? O exercício nem perguntou, né? Mas quanto é a área final? É a área inicial mais o delta A, né? Quem é a área... Opa, área inicial... Opa! Área... Opa! Que bela sopa! Não consigo. Não consigo. Não consegue, né, Moisés? Pera aí. Tá zoando com a minha cara esse PowerPoint. A zero, que é 4 mais menos 0,004. Tá bom? Então, isso aí vai dar uma área final de 3,996 centímetros quadrados. Essa é a área final, tá? Então, só quando você for fazer a regra de 3, é com isso aqui que você vai fazer, tá bom? Eu vou parar. Esse resultado vai dar 4.995 estrelas detectadas. Tudo bem? Deixa eu só voltar aqui, ó. Perdão, gente. Perdão pelo horário. Achei que tava. Achei que não tinha passado ainda, tá? Então dá 4.995 estrelas. Beleza, gente?